criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Eu me chamo irmã Elisa Helena Coelho. Eu entrei para o Instituto no dia 20 de janeiro de 1953, no Rio de Janeiro. Irmã, como é que a senhora encontrou as missionárias e por que a senhora entrou para o Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus? E tem um percurso muito longo, sabe? Porque desde pequena Deus já foi me conduzindo para ser missionária do Sagrado Coração de Jesus. Porque eu perdi os pais, eu sou a filha caçula, perdi os pais com 1 ano e a mãe depois com 2 anos. E nós éramos 4 filhos, né? Um era menino. E a mais velha tinha já 12 anos e os outros. Então, nós fomos distribuídas as meninas com os tios maternos, que já eram casados, que tinham família, né? Acho que o juiz achou melhor que estivéssemos numa família. E meu irmão permaneceu em casa com uma irmã que era por parte de pai só, que meu pai já era viúvo quando casou com a minha mãe. E ela já era grande, né? Tinha 2 filhas em casa, as 2 já estavam quase na hora de casar, né? Ficaram só com o menino. E aí, quando eu fui para a cidade que moravam meus pais, tinha os padres sacramentinos, e lá apareceu o padre Júlio Maria. Em 1942, eu tinha 6 anos, estava me preparando para a primeira Eucaristia, e ele contou uma história da experiência missionária dele, lá na Amazônia, com os índios. Quase que ele foi comido lá pelos índios antropófagos. Mas ele estava evangelizando outra tribo, né, que gostavam muito dele. E ele, na hora que estava para ser sacrificado lá, já deitado, estava amarrado com cipó, e aí ele gritou bem forte, como última salvação, né? A Nossa Senhora. Então, Ave Maria, ele gritou. Os índios se assustaram e, correram, não sei o que eles viram, que fez isso. Eles foram embora e vieram os da outra tribo que estavam escondidos na mata ali e levaram ele embora, o salvou. Então, ele atribuía muito isso à Nossa Senhora. E aí eu comecei, né, a falar, eu tenho mãe, a minha mãe vai ser Nossa Senhora. E, ao mesmo tempo, eu estava querendo ser da cruzada, né? Eu queria pertencer, e foi esse padre que me deu licença para ser da cruzada. Então, eu fui, assim, muito alimentada espiritualmente. Mas acontece que o meu tio não tinha filhos, né? E eu comecei a falar que eu queria ir lá com esses índios, que quase foi comido do padre fundador, e que a gente chamava de vovozinho. Mas acontece que em casa eu não podia mais tocar no assunto. Até que um dia eu soube que a minha irmã mais velha, que tinha ido com meu tio mais velho em Goiás, tinha ido para o convento e que ela tinha recebido o nome de Stanislau. Escutei os 2 tios conversando, e aí eu falei assim, nossa, a Cicinha chama Stanislau, que nome de homem, né? Achei estranho aquilo. Mas eu guardei muito esse nome. E depois eu fui estudar num colégio das Irmãs Sacramentinas, e lá chegaram 2 meninas do Rio de Janeiro, que no nosso recreio, eu bati um papo com elas, conversei, aí elas me contaram, né, que estavam internas no Rio,
e que era com as irmãs missionárias do Coração de Jesus. Depois, durante o papo, assim, mas você tem um quezinho de uma irmã que está lá no nosso colégio. Eu falei assim, sim, como é que ela chama? A Stanislau. Então, aí eu falei assim, ela. Eu falei assim, olha, então faz isso, vocês me dão o endereço de vocês direitinho, sabe? Que eu gostei muito de vocês. E depois eu vou escrever uma cartinha, nós podemos nos corresponder. Mas eu escrevi, foi para Stanislau, sabe? Mandei a cartinha e falei que eu estava lá, que eu tinha esse sonho de entrar, né, para a vida religiosa, de ser missionária, ir lá com os índios. Foi aí que ela me respondeu, era ela mesma, né? Era Maria José, minha irmã. Me respondeu mostrando a Madre Cabrini uma síntese histórica, né, da vida da Madre Cabrini. Foi aí que eu não achei a Madre Cabrini muito bonita, não, porque estava com a roupa preta, assim, mas a síntese histórica me tocou, né, um coração, assim. Bom, e como eu tinha falado, ela e a minha irmã já estavam me convidando se eu queria ir para lá. Agora, o problema era ir com a família que não aceitava essas coisas. Eu estou contando tudo isso aí porque antigamente, quando entrava, a congregação estava assim muito fechada, não tinha contatos, né, com a família. Então, aí eu tinha já minha irmã casada, acima de mim, 5 anos mais velhas, eu já estava com 16 anos para 17. Então, eu dei endereço direitinho da minha irmã casada, começamos nós 3 a nos comunicar, e aí, através dessa irmã casada, né, o meu tio era eletricista, ele viajava o Brasil inteiro e falou que ia passar por lá, me deixou na casa dessa minha irmã. Ali eu já estava com tudo prontinho, que a minha irmã já tinha mandado enxovalzinho, meu cunhado era comerciante de tecidos, fizeram toda essa coisa. Aí é que eu fiquei conhecendo mesmo, né, vindo para o Rio de Janeiro, encontrar com ela e que pude conhecer melhor as missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Gostaria de perguntar para a senhora, irmã, um pouco da história, de quais funções e lugares que a senhora passou pelo mundo, né? Onde a senhora morou. Tá, como eu girei e trabalhei. Bom, eu fiz noviciado na Itália, em 1956, 57. Voltando, a minha primeira missão foi aqui no Cabrini. Então, aqui eu já vim, né, com ginásio, só curso de ginásio. Fiz o ensino médio aqui e logo comecei a fazer faculdade e já trabalhava na missão aqui, né, ajudando nos recreios, dando aulas de formação religiosa, que a gente tinha uma base, e principalmente já dando geografia, eu estava estudando geografia, né, lá na PUC. E então foi essa a primeira missão. Aqui depois eu fui para o Rio de Janeiro. Eu já tinha um registro de diretora, fui ser diretora do colégio lá do Rio, Regina Celli, que estava em ruínas. Tinha havido uma tempestade lá, que fica na montanha o colégio, então tinha perdido muitos alunos. Eu comecei minha missão de diretora lá, né, tentando levantar esse colégio que estava em ruínas. Depois do Rio de Janeiro, eu fui para Rio Pomba, Minas Gerais, que também era educação. E depois de Rio Pomba, teve uma época que depois que a gente da renovação, né? Ainda não falei da renovação que houve na congregação, não seria o momento de eu comentar agora, não é isso? Foi quando eu entendi melhor o carisma. Então, ali, depois eu fui morar em Roma 6 anos, que eu pertenci ao governo geral, e depois fui para Nicarágua, Guatemala. Em Nicarágua, eu dirigi o colégio lá também, que era um colégio profissionalizante, muito lindo, na periferia. E na Guatemala, eu fui como mestre de noviças e
Fiquei também na pastoral lá, ajudando na evangelização daquele povo. Depois de lá, voltei para o Brasil e novamente os mesmos giros, né? Sempre passando pelo Rio, por Vassouras, né? Foi em Vassouras que a gente tinha a missão também. Rio Pomba de novo. E agora estou aqui em São Paulo. Para a senhora, o que é ser missionária? Então, para mim, ser missionária é dar vida a este carisma que Madre Cabrini recebeu e que ela nos convocou, né, através da experiência dela, me convocou para fazer a mesma coisa. Então, porque no começo, inclusive, não estava, né, muito claro para mim, só se falava em espírito do Instituto, espírito do Instituto. Só ouvimos falar do carisma depois do Vaticano II. Então, o meu ser missionária ficou assim, o Vaticano II, né, me abriu os horizontes para ver a beleza do nosso carisma, de não ficar assim só fechado nas obras, mas também de partir, né, para outras missões. E aí foi aquele tal de espalhar as irmãs, né, para as periferias e levar a evangelho, a palavra de Jesus e realizar esse sonho de Madre Cabrini, de difundir esse amor, misericórdia, compaixão, ternura do coração de Jesus para todos. E alegria, né? Porque estar com Jesus é alegria fundamental, porque ir triste para a missão não compensa. Irmã, quando a senhora então entrou no Instituto, a senhora não entendia muito o que era o carisma da Madre Cabrini. Foi, porque, sim, né, porque depois que o fundador morre, me disseram que acontece um certo fechamento. Acho que é a insegurança das sucessoras, né? Deve ser por causa disso. Então, a gente percebia, como postulante, jovenzinha, eu senti muito esse fechamento, então essa distância, de esquecer a família, né? Era muito abrupto, assim, e outros costumes que não estavam bem adequados, né, na nossa época de juventude. Então, eu rezava muito para que acontecesse esse novo. E não é que 10 anos depois, mais ou menos, João 23 proclamou o Vaticano II, e aí eu passei também a trabalhar na formação, né? Formação de aspirantes, comecei com as aspirantes, depois foi postulantes, noviças, e foi o período melhor da minha vida, porque foi aí que eu fui entendendo, né? Bem o significado, porque eu me formava junto com elas, né? O novo que elas estavam recebendo, né? Acho que eu assimilava até mais que elas, né? Então, me fez muito bem nessa minha caminhada até hoje, né? Com essa confiança, essa esperança que o Vaticano II trouxe para a gente. É interessante a senhora estar falando sobre isso porque muitas das vezes a gente acha que quando está ensinando alguém, a gente não tem nada o que aprender. Então quer dizer que na missão de formadora da senhora, a senhora também se formou? Eu me formei, né? Quer dizer, o Espírito, né? Ele olha o momento histórico, aquilo que a gente está precisando. Então, às vezes eu me sentia como Jeremias, né? Quando me confiava assim, uma missão, né? Que eu era incapaz. Mas porque naquele tempo o sentimento apenas do Jeremias, mas a gente não podia ler a Bíblia, nós não tínhamos a Bíblia em mão. Depois que eu comecei nesse processo de formação, é que passamos a ter os escritos autênticos da Madre Cabrini. A vida, as viagens escritas por ela mesma, porque antes se lia muito, mas eram exortações, né? As primeiras regras, coisas que diz que outras irmãs, essas exortações que ela às vezes falava e outra irmã escrevia, né? Mas não era
escrito dela, não era uma herança pessoal da Madre Cabrina. Então, junto com a formação, com a educação, eu cresci, né, nesse aspecto. E sou muito feliz. E é sobre isso mesmo que eu ia perguntar para a senhora agora, né? Porque hoje, com essa experiência de vida, como é que a senhora vê o carisma e como ele impacta, toca a senhora nos dias de hoje? Pois é, ele me impacta de ver essa variedade. O novo é muito difícil para as pessoas, né? Porque eu lembro que no início tinha uma certa divisão, quem aceitava, quem não aceitava. E me impactou muito a primeira geral da nossa congregação, Madre Chiara Gracelli, que quando veio, eu tive a impressão de ter a Madre Cabrini ali na minha frente. Depois que eu soube que a Madre Cabrini era baixinha mesmo, né? Estatura igual a ela, mas ela veio abraçando, veio beijando a gente, costumes que a gente estava meio indiferente, né? Às vezes, meio distante uma da outra. Mas ela trouxe essa liberdade, então eu vejo que isso me impactou, porque foi uma liberdade total no sentido de fazer o bem, porque antes era assim, tudo que eu fazia de errado era contra o espírito, o que fazia certo era do espírito, né? Então, era como do espírito. Mas agora eu percebi que a novidade constante tudo bem, às vezes as coisas erradas que a gente faz, daquilo pode vir um bem também, como também às vezes aconteceu na minha vida, né? De fazer alguma coisa que depois não me deixou em paz, e aquilo veio depois um bem daquilo. Eu vejo o carisma nos dias de hoje como uma esperança. Então, eu vejo assim que o Espírito está soprando em várias pessoas, porque às vezes o carisma antes era difícil, porque não havia essa participação, né, total da congregação. Mas agora, nos últimos tempos, a partir do capítulo 78, eu vejo que agora todo mundo participa, faz os capítulos provinciais, é uma consulta geral, né, para as irmãs. Então, cada capítulo que passa, agora estamos para, né, ter um novo capítulo, então a gente fica, né, com aquela esperança e também com aquela abertura para acolher o que vem de lá, porque o Espírito nos fala, né, através desses acontecimentos, desses eventos. Não sei se eu respondi claro. Respondeu sim, respondeu. Agora eu queria saber da senhora como foi viver e trabalhar em comunidade ao longo desses anos. E eu sempre vou para o passado e para o presente, né? Bom, no passado as nossas comunidades eram numerosas, sabe? Bom, então, às vezes tinha 30, até 40 irmãs. Quando eu entrei, né, no Rio de Janeiro, eu tinha 40 irmãs, eu era o número 38. Então, a gente via assim, uma alegria muito grande, né? Tanta riqueza junto, assim, aquilo expandia, contagiava a gente. Era uma coisa muito gostosa. Apesar do fechamento, tinha, né, essa beleza, né, na comunidade numerosa. Agora nós somos poucas, o número foi decrescendo e a gente no contato só de 3, 4, a gente passa a perceber mais os limites e as qualidades de cada uma, né? Que às vezes, quando éramos muitos, não percebíamos. Mas eu vejo que é o sinal de Deus agora, né? Isso aí. E que também deve ajudar a gente também a ter paciência, mais compreensão, mais com misericórdia, que as outras têm comigo, eu tenho que ter com elas, né? As comunidades agora não são só mesmo, né?
pequenas assim, no máximo 6, né? Grandes, já acho que já não existem. Irmã, qual é a experiência mais profunda e importante de mudança de vida em todos esses anos que a senhora viveu? O que mais impactou, tocou o coração da senhora? Então, nesses anos, né, de vida, que quase 70, o que mais me impactou foi um encontro quando eu era diretora do Rio de Janeiro e que estava tendo todo esse reboliço de mudança, que eu comecei a entender melhor Madre Cabrini. Então, eu fiquei um pouco assim, sabe, como que não em crise, mas assim, me achando, sabe, que eu não ia conseguir nunca seguir Madre Cabrini, né? Seguir os passos de Cabrini. Não é que eu fiquei deprimida, mas eu fiquei assim, meio árida, né, espiritualmente. Eu não sabia como responder aquilo e estava tendo dificuldade até para rezar, sabe? Então, aí, mas eu tomava conta dos alunos, acho que eu estava diretora lá do colégio. Então, acontece que eu, no recreio, às vezes eu cuidava das meninas e tudo, e tinha uma que era muito levada, que de vez em quando eu tinha que pôr de castigo, sabe? Porque, nossa, ela era inquieta mesmo, até na sala para estudar, às vezes, né? Não parava. E ela estava lá assistindo, ela chegou perto de mim e falou assim: "Oh, a senhora está com a cara de quem viu Deus?" Eu até assustei, né? O que você falou? "A senhora está com a cara de quem viu Deus", e saiu correndo, né? Aquilo ali, sabe? Nossa, eu fiquei com as pernas bambas até que tocou meu coração. Eu disse, meu Deus, eu estou sentindo Deus tão distante, né? E justa essa menina, que às vezes eu acho que eu preciso ter mais misericórdia com ela, né? Ela que vem me falar essa frase. Então, eu parti daí, comecei, né? Encontrei com Frei Albino, que apareceu lá no Rio, resolvi confessar com ele e transmitir que eu tinha essa dificuldade, mas ele me aliviou, falou assim, não, fica tranquila, porque a senhora nunca vai ser Cabrini, sabe? Vai ser outra Cabrini, os tempos mudam, mas Cabrini hoje seria muito diferente da senhora, não se preocupa, vai apenas pensa no que Deus te colocar na sua frente e faz a obediência. Ele, bom, aí eu fiquei em paz, mas o que a menina me falou mexeu muito comigo, aí eu fiquei mais atenta ainda. Como é que a senhora descreveria a sua missão atual? Bom, a minha missão atual, eu estou lá no sítio. Ali é uma casa de encontros, retiros, congressos, né? Vai grupos variadíssimos ali. Então, a minha missão nesse momento é acolher bem. A nossa casa lá chama Casa do Coração de Jesus. Então, eu penso, meu Deus, se as pessoas não se sentir bem na Casa do Coração de Jesus, onde que vão sentir, né? Então, eu procuro acolhê-los bem, fazer alguns trabalhinhos na medida do possível que eu posso fazer. Refletindo aí sobre a vida da senhora como uma missionária, né? E portadora do amor de Cristo, o que foi mais gratificante pessoalmente no trabalho da senhora? Então, o gratificante, sem querer, eu já falei anteriormente, né? Foi justamente essa possibilidade de estar na formação, me formando, né? Então, porque a nossa caminhada até hoje, né? Eu busco sempre procurar as coisas novas da formação, porque justamente foi esse momento de Deus na minha vida, de me colocar nessa missão, nesse trabalho, né, de formação, nesse serviço, é que eu realmente me senti bem e agradecida a Deus por esse dom. A senhora é feliz sendo missionária?
Sim, sou felicíssima. Começaria tudo de novo. Joia. Tá bom? Agora, olhando para trás, né, para a própria história da senhora, o que a senhora diria para alguém que está pensando em se unir às várias missões das missionárias? Bom, eu gostaria, assim, né? As vocacionadas têm o seu caminho de discernimento, mas eu diria aos leigos que estão agora, né? Que é o forte agora, são os leigos, né? No momento limitado, a gente olha a riqueza dos dons de Deus. Nós temos leigos maravilhosos que estão buscando, né? Viver esse carisma da Madre Cabrini. Então, eu diria a eles de, né, não perder a esperança, continuar nessa busca do reino, porque hoje, principalmente a juventude, está muito sofrida, está muito necessitada né, do apoio de quem tem fé, de quem sabe um caminho a seguir, né, que é o caminho de Jesus. Então, eu aconselharia a eles de continuarem nessa busca conosco e de confiar e esperar sempre que é Deus que age por nós e em nós. Na opinião da senhora, quais são as maiores forças do Instituto? Bom, as forças do Instituto, aí é uma responsabilidade grande minha, né? Mas eu acho que é a espiritualidade do coração de Jesus, essa devoção profunda que Madre Cabrini teve a Nossa Senhora, ela diz que a fundadora era Nossa Senhora, e também essa abertura ao Espírito Santo, porque a Madre Cabrini se sentia frágil, muito frágil, e ela disse, Jesus faz as coisas tão rápido que eu não consigo segui-lo, né? Então, eu vejo que a nossa força é justamente isso, sentir a nossa debilidade e confiar em Deus. E, na opinião da senhora também, quais são as maiores necessidades do Instituto? Então, as necessidades são tantas, né? Porque eu lembro que Madre Cabrini também tinha essa preocupação, que ela gostaria de ter um número maior de filhas para poder servir mais o reino de Jesus. E nós hoje estamos sentindo essa necessidade de novas vocações, porque um campo muito grande nos espera aí para a missão. Não sabemos como vai ser o pós-pandemia, né? Tanta coisa após essa pandemia, a gente vai ter, as novas vão ter que assumir a novidade do Espírito nesse tempo. E eu penso assim, não sei se está certo. Prontinho. Tá Para prontinho. vocês, tudo bem? Tudo ok? Ai, obrigada.